O Supremo Tribunal Federal retoma logo mais às 14h o julgamento das ações que criminalizam a homofobia. Os pedidos foram protocolados para combater o preconceito contra o público LGBT. Os relatores são os ministros Celso de Mello e Edson Fachin. Vai ser a terceira sessão do julgamento que começou na semana passada e foi suspenso após a primeira parte do voto do ministro Celso de Mello. E vamos saber agora como está a expectativa em torno da retomada desse julgamento com o repórter Gabriel Ciafrei. Olá, Gabriel, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. A expectativa é de que o voto do relator de um dos processos, o ministro Celso de Mello, seja retomado logo no início da sessão. Ele que deu início a esse julgamento, como você disse, Rafaela, na semana passada. Na sequência, vai ser a vez do relator do outro processo, que é o ministro Edson Fachin. A previsão é de que o julgamento se estenda durante toda a tarde. Acompanhe agora na reportagem de Carolina Chaves todos os detalhes e também quais as partes que já falaram aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal. Terceiro dia de sessão dedicado apenas para um tema. Duas ações alegam omissão do Congresso Nacional para legislar sobre a criminalização da homofobia e transfobia. Enquanto o Legislativo não tipifica o crime, os autores pedem para que seja aplicada a lei do racismo, nos casos de ofensas, agressões e homicídios em razão da orientação sexual ou identidade de gênero. Pedem também para que o Estado tenha o dever de indenizar as vítimas enquanto esse tipo de conduta não for criminalizada. Os autores das ações são o Partido Popular Socialista e a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros. Na quarta-feira passada, primeiro dia de julgamento, os dois ministros Celso de Mello e Edson Fachin leram os relatórios. Os debates entre os que defendem as ações e os que são contra começaram antes. Entendendo que a Constituição exige a criminalização da homotransfobia, ela o faz para proteger a população LGBTI em seus direitos fundamentais. Nós não podemos generalizar. E da forma como está proposto nesta petição, neste pleito, não está claro. Porque nós sabemos que muitos livros sagrados condenam a prática homossexual. 420 mortes de pessoas que se afirmam gays e lésbicas. É um número pequeno? Quanto será necessário que tenhamos as mortes para entender que já morreram pessoas demais? O ministro Celso de Mello criticou a inércia do Legislativo para editar lei que criminalize atos de homofobia e disse que o STF não pode tipificar a conduta como crime. Também entendeu que não cabe ao Estado indenizar vítimas por ausência de lei. Preconceito, discriminação, exclusão e até mesmo punições das mais atrozes. Eis o extenso e cruel itinerário que tem sido historicamente percorrido ao longo dos séculos em nosso país pela comunidade LGBT. O voto do decano, que deve continuar hoje, tem cerca de 130 páginas e foi dividido em 18 pontos. Depois do ministro Celso de Mello concluir o voto, será a vez do ministro Edson Fachin votar.